tá gravando. Bem-vinda, Pagô. Obrigada. Leal. Obrigada. Orlando, Brasil. E aí, Gerson Pagô? bebendo em monodrama aqui com vocês. Agora é papo com Baco. Que toda quinta-feira, deixa eu tomar, molhar o bico. Toda quinta-feira, que antecede o texto, a gente rola essa conversinha boa que a gente teve. Só que dessa vez a gente fez diferente, a gente gravou o texto antes. E eu tô aqui impactado ainda com o texto. A Pagu veio de vermelho e a gente tinha um critério mais ou menos, que aqui não tem critério, né? As coisas vão acontecendo. Ainda bem. A Pagu é atriz, diretora, filósofa. Eu adoro esse título e acho que ao longo do tempo eu fiz faculdade de filosofia. Você fez com a Silvia, né? Sim, nós éramos muito parceiras em pesquisa, né? Uma pesquisa dentro de um lugar aí da filosofia que é a filosofia analítica da linguagem. Mas hoje eu me sinto, filósofa, né? Sim, porque a gente está aí engendrando conceitos, sabe? Em sala de aula também, conversando e tentando encontrar aí espaços entre o pensamento e o teatro. Então, eu me sinto um pouco mais confortável, embora a gente sempre vá, né? Isso não é um lugar que se senta e fala, pô, agora eu sou filósofa, né? Não é. Quando agora você estava falando, esses dias eu estava lembrando. Nunca é, né? Nunca é. Quando é que você descobriu que você era atriz? Deixa eu ver. Foi engraçado. Porque, na verdade, eu acho que quando eu contei uma primeira piada, Sério? e as pessoas riram. E eu fiquei muito impressionada com a vaidade que eu senti de ter graça, entende? Eu estudava num colégio de freira, nossa, eu era menina, não vou falar. E uma pessoa jogou um avião no corredor, eu era muito nova. E aí a irmã entrou perguntando de quem era o avião, de quem era o avião. E a hora que ela perguntou quem fez o avião, eu falei Santos Dumont. E de uma pessoa que não tinha popularidade Gostei. alguma, eu criei uma popularidade. As pessoas, ela teve primeiro coragem de responder, claro. E quantos anos você tinha? Eu não sei. Era acho que menininha. Eu tinha uns 10, sei lá. 10. E daí tu sacou que era que você se sentia feliz nesse lugar. E aí era assim, não é exatamente timidez, talvez eu não tivesse destaque. A partir do humor, eu consegui. Eu acho que o humor me salvou de muitas coisas na vida. Assim, de ter um lugar, porque eu era muito engraçada, ou crítica, ou fazia sobre os lugares comentários. Né? Lembro disso, assim, como um lugar meu nas turmas, assim, quando eu era muito nova. E aí comecei dançava, né? Eu sou de Joinville, onde todo mundo dança. Você é de Joinville? Sou de Joinville. Você começou na dança, então? Eu comecei na dança. E quando eu dançava, por mais que me falasse que eu tinha que ter um semblante plácido, eu dançava e eu curtia tanto dançar que a hora que eu saltava, eu pulava, eu girava. E aí, é claro, né, as bailarinas tinham muito mais compostura que eu. E aí eles me criticavam, tipo, não faça tanto. Não seja tão empolgada. E aí, da dança, eu tive um encanto por algum tempo com o clown, e foi muito engraçado porque os mestres do Mauro Zanato... Que tá aparecendo aí daqui a pouco. Eu achei até que era o Mauro batendo aí. Mas comecei muito de mansinho, assim, sabe? Eu tinha o teatro para mim era uma aventura, parece, no começo, né? Eu tinha essa coisa de gostar de escrever, tinha passado em ciências sociais, era uma pessoa da reitoria, queria tratados políticos e tal, mas fazia teatro. E aí chegou um momento meio assim, ou você continua, ou você viaja, e o teatro me levou, né? Tu acha que salvou tua vida? A arte salvou tua vida? A arte salvou minha vida. Eu acho que de todos nós, né? Algumas vezes. Em termos de tudo, de sensação de pertencimento, de reconhecimento de dimensões de existência, de uma subjetividade que eu intuía, mas é a sensibilidade que a gente tem desde sempre, né?
Eu sou aquela pessoa que a família toda diz, lembra como era chorona? Ai, meu Deus, não podia fazer nada. Qual é o teu Nossa, signo, Bruno? eu sou uma capricorniana. Capricórnio. Mas, Por isso que você veio com essas cores fatais para nos... Fez um texto maravilhoso, com uma taça de vinho, maravilhoso. Com Cortázar, vamos falar. Fala do texto, então. Fala do texto. Por que essa escolha? Por que essa escolha? Primeiro que eu adoro Cortázar e todos os escritores da América Latina, assim, num certo período em que nos orgulham muito, claro, todos, né? Brasileiros mesmo. Eu estou falando desses que foram para Paris, numa época em que tiveram uma espécie de repercussão lá, né? E de não realismo fantástico, porque não é o caso dele, mas de uma extrema sensibilidade que a gente reconhece como latino, né? Tanto que o outro texto que eu te Você me mandou primeiro Shakespeare. O primeiro Shakespeare, que era da Porte, do Mercador de Veneza. Tem esse texto que eu sou apaixonada a vida inteira, que chama Ariel, que é um texto de um uruguaio, de um jornalista uruguaio. E o Cortázar, esse é um texto malandro, esse é um texto que eu já tenho decorado faz tempo. E ele causa um certo impacto quando você fala, não sei o quê, né? E a gente tem uns textos assim que a gente deixa. E aí hoje, vindo para cá, até acho que pela minha alcunha, eu estava um pouco entristecida com as coisas, Hoje foi duro, né? Com as coisas do teatro mesmo, com uma sensação de, novamente, ninguém solta a mão de ninguém. Eu me orgulho tanto desse lugar que eu escolhi viver, dos meus companheiros, do que a gente faz pela subjetividade, pelo que a gente faz por esse país. E aí me senti assim, quase impelida a falar, não, tem que falar uma coisa muito... Aí eu resolvi pelo contrário, eu resolvi pelo prazer. Porque acho que essa é a boa resposta que a gente dá, entendeu? Sublimar. Vamos ser muito prazerosos e felizes e se isso não é absolutamente, pelo menos que seja um horizonte pra gente lembrar ou pra gente querer de novo, entende? Sim. Né? Tem uma onda cachapante em cima da gente que tá, assim, tornando tudo muito difícil. Qualquer palavra é muito difícil. E a gente... Eu vi há pouco tempo um espetáculo com o Mauro. A gente tá assim, tipo, cada palavra... Você tá falando do espetáculo aquele da Laura? Da Laura Haddad? Que é um espetáculo maravilhoso, né? Foi há pouco tempo. Como é que é o nome do espetáculo, Mauro? Casamento da Filha do Palhaço. Isso mesmo. O texto é do Luiz Andreoli. Luiz Andreoli, puta escritor aqui, né? Não, ele é muito legal. E você vendo seus amigos, E a montagem vivendo essa linda. história, ela causou muito impacto no meu filho. Meu filho quer ser circense. E aí, e vendo você, né, sabendo assim, você, Mauro, pessoa que eu admiro, e vendo fazer o que fez ali no palco. E a gente tá tendo isso, assim, cada palavra agora é muito mais carregada de importância, parece, porque estamos nesse momento, né? Então, aí decidi por um texto que subverte nesse sentido, entende? Vem trazendo o Baco, vem trazendo talvez essa coisa que a gente deixa aceso dentro da gente para poder ter poesia, para poder ter respiro, que é as nossas memórias amorosas, que é o momento que a gente tem prazer, o momento que a gente frui do corpo, o momento que não tem, que a gente tem que largar as amarras, que a gente tem que ser livre, né? Ando falando muito de liberdade. E aí acho que fui um pouco livre aí na escolha. Você acha que o decorrer da tua vida você ficou mais livre? Conquistou isso? Porque é uma conquista, né? A liberdade, não é? É uma conquista, mas ela é uma palavra com mais valor do que sentido. Tá. A gente tem que ter isso sempre vivo, como fundamento e como horizonte. Ele é uma coisa que nos alimenta e nos mostra um futuro. Mas a gente está sendo, não só por uma situação global, mas uma situação particular, né, um momento político, muito afetado nas nossas liberdades.
E eu falo, não é à toa que é o pior dos castigos, é tirar a liberdade de uma pessoa, né? Então, todas as questões da censura, todas as questões que estão ameaçando uma liberdade que a gente achava Achava que tinha conquistado. que não tinha mais problema. Eu tô pedindo desculpa para as gerações, assim, eu falei, desculpa para os mais jovens. A gente só quis casa própria e plano de saúde. A gente foi obrigado a querer isso, não foi? A gente esqueceu de ideais, a gente se confortou um pouco, a gente se conformou um pouco, a gente se enquadrou um pouco e deixou de lutar por essas coisas que a gente achava que estavam garantidas. Né? É porque a gente estavam, achou né? que estavam garantidas. Mas que parecia que estavam. Mas parecia, Pagô. Ninguém podia. Eu falei, Ninguém imaginava. volte 20 casas. A gente nunca imaginava Não. que ia chegar nisso. Exatamente. A gente, a 20 casas, a gente não podia imaginar. Uhum. Só que talvez isso seja, na melhor das hipóteses, um grande lugar de fomento, entendeu? Porque a gente vai continuar A gente vai fazendo, entendeu? A gente está aí para isso. E hoje eu encontro uma hora que a gente se abraça, eu encontro o Edson, a gente se abraça, a gente encontra... eu tô mais ligada às pessoas que estão comigo. Eu tô realmente, emocionalmente, muito mais conectada a essas pessoas do que eu sempre estive. Hoje sim eu tenho ontem fui a um espetáculo, inclusive do Márcio Juliano, maravilhoso. Ah, muito legal, né? Como é que é o nome do espetáculo? Contos. Contos. Com a orquestra, É um musical, a base de, eu não sei se é um musical, uma coisa linda. E aí, claro, muitos artistas na plateia também, muitos atores de teatro. E a gente tem se abraçado com uma qualidade, assim, de estamos aqui, né? E vamos passar por isso. Vamos passar. E hoje a gente voltou a se juntar. Vamos passar por isso. Vamos sair mais sábios, assim. Talvez a gente tenha em algum momento bem isso, esquecido várias coisas que nos levaram a ser artistas, né? Assim, um idealismo, uma gana, os meios de produção da arte também nos acomodaram. E agora a gente não pode mais, né? A gente tem que se preservar isso, senão cair. Mas muita criatividade também nasce com essa impossibilidade, Claro. Né? E isso está fervendo, né? Eu tenho visto peças maravilhosas essa Mais temporada em Curitiba. contundentes, mais... Né? Não se pode agora fazer tudo isso, né? Não que pode em qualquer momento, mas hoje em dia é isso, né? Cada palavra que a gente diz, né? Cada momento no palco está muito mais significativo para todos nós. Porque é um lugar muito difícil de estar. E quando a gente consegue estar nele, a nossa gratidão e afeto vai embora, né? Vai de volta. É uma trabalheira, né? Eu vejo agora assim, em outros lugares onde eu trabalho e falo, gente, mas a gente já trabalha, hein? Porque a gente chega, a gente transforma, a gente vai à sala, a gente abre espaço para ensaiar, a gente pega, a gente faz figurino, a gente vai lá, a gente ensaia, a gente vai à sala, arruma tudo, vai embora. É um trabalho. E ao trabalho eu falo, você acorda domingo de manhã para fazer o seu trabalho? Pois é, eu acordo. E eu não acordo Lamentando por isso, né? Eu acordo porque eu quero mais, né? Eu sou atriz que gosta de ensaiar, então eu sou atriz que faz, adoro. E eu acho que a gente está num momento de... Eu não gosto de palavra responsabilidade, mas a gente tem que ser responsável pelos nossos, responsável pelo que está fazendo, mais, né? Talvez a palavra seja posicionamento, a gente tem que ter um posicionamento em relação a isso? Sim. Acho que Mesmo quem não escreve, assim, né? Porque quem escreve fica é evidente, né? Né? Mas parte da modificação, parte daquilo que pode melhorar é dizer, eu penso assim, né? Não importa que a vizinha não pense, eu penso assim. Mas você também tem que continuar sonhando. E isso está difícil, porque se a gente só ficar nesse debate de paroles e tal, a gente talvez perca todo o nosso gás nesse lugar. Eu acho que sim. E a gente tem energia. Que continuar fazendo. Você veio aqui hoje e você falou, você não viu o que aconteceu ainda. Eu falei pra você, não vi. E não quero saber até a gente acabar esse trabalho aqui, pra gente não se contaminar, sabe?
Porque eu vou saber quando sair daqui que eu vou atrás. A gente não ficou sabendo porque estava trabalhando, enquanto o mundo estava acabando aí fora, né? É uma ofensa, foi uma coisa que feriu a todos os artistas, eu acho, né? É muito ruim pra gente saber o que é bom. Enfim, eu também não É. queria falar disso, Não, porque não. isso renderia mais 10 minutos sobre tanto a importância dela, quanto da Fernanda Montenegro, que é dela que a gente está falando, quanto de tudo isso que eu falei, essa resistência poética e alegre que a gente está tentando aí. Né? E que bom que estamos conseguindo. Estamos conseguindo, de alguma forma. Vamos, eu acho que sim, é isso que eu digo. Hoje, quando eu encontro as pessoas, e às vezes costumo dizer, vai ficar tudo bem, a gente vai conseguir, né? Tô aqui. Eu acho que a gente tá muito à flor da pele, né? Opa! É isso. Me dá uma dica de filme que você mais gostou da vida, que você viu e mudou a tua vida. Tem algum que você lembra? Meu Deus, você não pode fazer essas coisas de posso. supetão, eu sou uma Tem que pessoa ser. super encasquetada. Quer escolher algum livro em vez de um filme que vier na tua cabeça? Pra dar uma dica literária. O Ariel é um livro que é quase um tesouro para mim. Ele só tem uma tradução em português, que é de 1937, e eu tenho um original lá em espanhol que eu ando fazendo a tradução. Só que o que essa obra fez pela minha vida foi realmente colocar a esperança e o amor à liberdade. E uma esperança que a gente tem que depositar, inclusive aos jovens, né? Que a gente tem que olhar para as gerações e apostar mesmo. Eu não sou do discurso, os jovens, não, jovens são maravilhosos. Você tem escola, você sabe filho. disso. Filho. Né? Não. Desculpa aí o que a gente fez com o planeta, desculpa aí a desatenção com as coisas que eram fundamentais, mas esse livro me trouxe um amor pela liberdade, mais do que tudo. E o nome Ariel, em homenagem ao Ariel da Tempestade do Shakespeare. E ele fala coisas, ele é um texto que foi escrito em 1900. E ele ainda assim, quando as coisas estão muito ruins, eu mandei o trecho para você, eu olho aquilo e falo, sabe? Mas tem muita ficção que eu gosto, né? Nossa, agora Eliana Ferrante, que é uma escritora italiana super misteriosa aí, que nunca apareceu, que eu descobri há pouco tempo. Tem a Rebecca Solnit, que é uma feminista americana, que está falando muito do lugar da fala, da legitimação de um certo discurso. E acho que tem uma fala dela que eu acho ótimo, que se nós mulheres pudéssemos ter sido publicadas, porque a gente escreveu a história inteira, a gente só não foi publicada. Teriam 3 vezes mais bibliotecas no mundo do que se tem, se todos os livros que foram escritos por mulheres fossem editados e reeditados como mereciam, né? E ela é incrível, assim, é muito gostoso, apesar talvez de colocar um aspecto aí muito contundente da cultura, e principalmente da cultura americana, ela dá pistas para onde a gente pode se encaminhar. E acho que isso, e aí eu tenho que dizer que é uma coisa que eu tenho falado muito, que eu tenho tanto orgulho das atrizes, porque as atrizes, e não importa se são norte-americanas da indústria cinematográfica milionária, elas começaram um movimento que começou com as atrizes do Me Too e que causou uma revolução nos modos de trabalho, né, do cinema. Foi por conta de denúncias, foi por conta de mulheres corajosas, pessoas que expuseram aquilo que era uma suspeita, teste sofá, algum assédio, em algo que hoje, né, se faz, se reconhece, tem pessoas presas. Eu falo, alguém nesse momento está negociando alguma coisa aí para alguém ficar quieto, né? Neste momento tem algum advogado americano. Mas de qualquer maneira foram as atrizes, né, que começaram o movimento que o feminismo, que já vinha, né, nessa onda do feminismo e que fez grande diferença. Então eu sou muito... Eu vou te fazer uma pergunta então, isso não está no roteiro. Você trabalharia com o Woody Allen? Olha, isso é bem difícil de falar. Eu acho que sim. Porque, ao contrário das outras denúncias, o Woody Allen não era uma denúncia do trabalho. E aí o foro íntimo é íntimo, né? Quem somos nós para entender exatamente o que aconteceu numa história que tem muitas versões?
Há algumas coisas que... Eu tô falando que tem uma situação agora que uma atriz não quer mais trabalhar com ele, né? Não, tem várias atrizes, né? É que nem... Quem era que tava... Era a Scarlett Johansson? Não era. Bom, enfim. Enfim, eu não sei, eu acho que... Woody, se você quiser eu vou. Tá. Mas Mas você explicou certo, porque uma coisa você acha que não... eu acho que assim, não é que Foro não é que não é íntimo. grave Não, claro que é. a acusação. Só que, entenda, é muito difícil julgar no caso dele. Enquanto os outros foram em ambientes de trabalho, com uma característica de assédio e uma manipulação recorrente disso, né? Então, e eu gosto muito dele como cineasta, né? Como gostamos do Scorsese, Sim. como gostamos de... Né? Então, se a gente começar a chafurdar na biografia, eu juro para você, ficam poucos homens. Sim. Né? Então, a gente tem que fazer uma espécie de recuo histórico que não é nenhuma justificativa, mas que começa a dizer agora é inaceitável. Ah, mas era natural. Pois é, mas mesmo que fosse natural era errado. Mas era um momento histórico. E acho que é isso, assim. É dificílimo julgar isso, né? A gente não teve, assim, eu acho que um caso próximo, assim, que eu tenha convivido. Então, eu não tive esse dilema, não tive esse constrangimento nunca. Nunca passei por isso. Entendi. Né? Então, era aquela coisa mesmo de lenda da profissão, né? De que isso teria acontecido com algumas atrizes. Mas eu acho que o Woody Allen tem isso. O Woody Allen não foi no trabalho, né? E aí a gente não pode falar também, né? Sim. Vai fazer mais alguma pergunta de Não, supetão? é Pronta. supetão, né? Supetão. É bom porque assim a gente não pensa na resposta, a gente fala o que quiser. Também... Deus me livre de falar o que quiser ir para a internet. Isso já gerou tanta confusão. Né? Isso já gerou eu faço tanta tudo confusão. pra ele, porque eu dou um vinhozinho. Isso faz tanta confusão. Não, mas são momentos muito importantes esse. Esse programa, eu acho que tem essa vantagem. Você vai pegar depoimentos de um momento muito, eu acho. Né, delicado e histórico aqui. Acho que todo momento tem que ser documentado, e esse não estava sendo e tem que ser, né? Eu acho que sempre é uma oportunidade. Eu acho incrível essa coisa do texto. Já falei aqui. Você falou do texto. A minha ideia de fazer esse programa foi porque eu acho que cada ator tem o seu cavalo de batalha, o seu texto do coração. E quando ele diz esse texto, ele diz melhor que qualquer um, porque ele tem uma relação de amor, que seja afeto, muita coisa. Então, quem sou eu para escolher um texto que seja escolhido por você, entendeu? Mas aí tem aqueles que a gente trabalhou, né? Assim, nesse caso era esse, assim, também. Né? Para te deixar tudo um pouco mais leve nesse dia. Era um texto então que vamos chamar o pessoal para ver agora terça-feira. Tem Monodrama com a Pagu Leal. E tá lindo, gente. Mas acho que deve ter algumas coisas aqui. Obrigado, querida. Obrigado você, tá? meu querido. Volte sempre. Obrigada. É um prazer pra gente Obrigado, receber. Pagu. Maurinho. Daqui a Daqui pouquinho, a pouco tem o Mauro aí. o Mauro. Obrigado, gente. Terça-feira tem Monodrama, tá? E não esqueçam então de Os conhecer lá patrocínios os também nossos tem que falar, patrocínios, né? Por favor. Patrocinado pela Artes Beer, que é uma loja que atende até as 2 da manhã. Assim, pode chamar que os caras te levam em casa pelo iFood. Tem também o 430, que é esse espaço onde a gente grava, tem várias salas. Que é um espaço para locação de ensaios, dá para ensaiar aqui, dá para fazer evento. Simpaticíssimo. Muita coisa. Nossa, delícia. E tem uma varandinha bacana, gente, é isso. Aqui é o nosso lugar, está aberto o nosso coração. Muito obrigada. E a porta pelo sempre, convite. tá? Obrigada. Obrigado por tudo. Até.